Graça e paz, povo abençoado. Espero que tu seja meio estranho compartilhar a palavra que se encontra em Marcos 4, a partir do 37, tá? Texto bem conhecido, irmãos. Não esqueça, irmãos, de deixar o coraçãozinho, tá bom? Curte e deixa o comentário para a plataforma entender que vocês estão gostando. Vamos lá para a palavra. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Eu vou ler também o 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Então esse texto aqui, irmãos, fala que Jesus, irmãos, ele acalma a tempestade, né? A Bíblia nos disse que ele entrou, irmãos, num barco com seus discípulos. E, irmãos, durante, né, irmãos, a sua viagem, se levantou, né, irmãos? Frisa bem essa palavra. Se levantou uma tempestade, ou seja, não havia tempestade naquele momento que eles começaram a navegar. Mas a partir do momento que eles começaram a navegar, oh, glória a Deus, irmãos, então o mar estava calmo, né, irmãos? Mas a partir do momento que Jesus entrou ali com seus discípulos, né, irmãos? A Bíblia nos diz que se levantou, irmãos, uma tempestade, né, irmãos? Não é, irmão, diferente, irmãos, na minha e na sua vida. Quantas vezes, irmãos, nós estamos tranquilos, né, irmãos, com Jesus, irmãos, sem fazer, irmãos, muitas das vezes sem guerra com ninguém, mas aí vem o mal, né, irmãos? Vem pessoas, né, irmãos? Vem problemas, né, irmãos? Vem, como se fala, como a Bíblia diz, né? Vem o mar, né? Veio ondas, veio vento forte e deram contra aquele barco, né, irmãos? Ou seja, e aquele barco, irmãos, só suportou, irmãos, aquilo ali porque, irmão, Jesus estava no barco. Irmãos, a gente consegue passar por problemas e dificuldades não porque nós somos fortes, irmãos, mas é porque o nosso Deus, ele é forte e o nosso Deus, irmãos, ele está no barco. Então essa tempestade, irmãos, que está se levantando, irmãos, contra a sua vida, é para se levantar, irmãos, para cair. Porque Jesus não impediu de ela ali se levantar, mas impediu de ela afundar o barco, irmãos. Pega essa... Glória a Deus, né, irmãos? Então, irmãos, quando essa tempestade chega, ela causa, irmãos, alguns aspectos. Um dos primeiros aspectos, irmãos, que essa tempestade causa, irmãos, quando chega na nossa vida, né, irmãos? Quando chega um grande problema, uma grande dificuldade, irmãos, é o desespero. Pera aí, irmãos, Jesus estava no barco, os discípulos, irmãos, viram, irmãos, os milagres de Jesus, sabia, irmãos, que Jesus poderia, irmãos, acalmar, mas o desespero, irmãos, e o medo fez com que eles se desesperassem. Mestre, 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 não importa que o Senhor, não se importa que nós vamos afundar, não importa, o Senhor não se importa com a gente, como se diz assim, né? Como se estivesse falando para Jesus: Jesus, o Senhor não está se importando? Será que o Senhor não está vendo será que o Senhor não está vendo esse mar bravio? Será que o Senhor não está vendo essa onda tentando nos afundar? Irmãos, o que me chama a atenção é lindo, irmãos, que Jesus, ele levanta, irmãos, e com uma palavra, né, irmãos? Na verdade, duas, né, irmãos? Aquieta-te e emudeça. Parou, irmãos, a tempestade. Então aquele sofrimento, aquela luta. Irmãos, essa tempestade, irmãos, quando ela chega na nossa vida, irmãos, ela faz um alvoroço tão grande, né, que causa o desespero, o medo e o principal, né, irmãos? O que parece, né, irmãos, que Deus nos abandonou, ou parece que nós estamos só, né, irmãos? Mesmo com Jesus no barco, irmãos. Você não está sozinho, irmão. Seu barco não vai afundar, irmãos. Não é porque você é forte, é assim porque há um Deus no seu barco. Há um Deus, irmãos, cuidando de ti, tá? Teu casamento não vai acabar porque há um Deus, irmãos, guardando, irmãos. A tempestade pode vir, como eu disse, que se levantou uma tempestade, irmãos. Mas se levantou e em nome do Senhor Jesus Cristo vai cair, irmãos. Esse que se levantou contra ti vai cair. Vai se levantar assim para cair, irmãos. Porque com uma palavra, irmãos, Deus, ele pode acalmar essa tempestade, irmãos. Deus, ele acalma o vento, ele acalma o mar. Porque, irmãos, um Senhor no teu barco. Você, irmãos, não está sozinho. E é por isso que passa a tempestade, passa a provação e tá você de pé, irmãos. Porque, eita Jesus, irmãos, deixa eu te falar, mas essa tempestade, irmãos, ela vai ser passageira, irmãos, na sua vida. Pega essa palavra, tá bom, irmãos? Não vai ser uma tempestade constante, irmãos, que vai te parar, irmãos. Que aquela tempestade, irmãos, se levantou, mas se levantou, irmãos, para cair. Porque os discípulos do Senhor Jesus Cristo, irmãos, passaram para o outro lado. Jesus falou para eles: vamos passar para o outro lado. Passemos para a outra margem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então a primeira palavra que Jesus disse, irmãos, na minha e na sua vida é que permaneceu. Passemos para outra margem. Não importa a tempestade, irmãos. Não importa se a onda está grande, irmãos. Se Jesus está no teu barco, você vai atravessar, irmãos. Se há um Deus, irmãos, na minha, irmãos, e na sua vida, irmãos, você não vai parar. Você não vai desanimar, irmãos. Porque é Ele que nos coloca de pé, irmãos. E quando a gente não aguenta com as nossas forças, né, irmãos? Porque eu creio que os discípulos tentaram fazer, irmãos, com a força deles, né? Porque eles eram, irmãos, pescadores, então eles conheciam o mar. Mas aquela tempestade, irmãos, foi tão grande que eles correram aos pés do mestre e falaram: mestre, nos salve. Jesus, irmãos, ali salvou eles com pernas, irmãos,
Então toda aprovação, irmãos, ela vem com um objetivo. Qual seria o objetivo, Wallace? Provar, irmãos, a nossa fé. Para ver se realmente, irmãos, os discípulos confiavam, irmãos, no Senhor. Por isso que Jesus falou para eles assim, ó. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então, irmãos, aquela aprovação, irmãos, veio em cima da fé dos discípulos. Então, irmãos, a tempestade e aquele levante do mar, irmãos, ela causou nos discípulos desespero, medo e a sensação, irmãos, de que estavam sozinhos, irmãos. Mas Jesus estava todo o tempo com eles no barco. Entendeu, irmãos? E no momento que eles viram que não dava mais, né, irmãos? E às vezes a gente é assim, a gente tenta com as nossas forças, faz o que a gente pode, mas tem uma hora que você vai se render, porque não tem como, irmãos. Porque só quem poderia, irmãos, parar, irmãos, aquela tempestade, aquelas ondas, seria o Senhor Jesus Cristo, irmãos. E é só Ele que pode fazer milagre, irmãos, na minha e na sua vida, irmãos. Então, se você está passando por um processo muito grande, irmãos, creia no Senhor Jesus Cristo e convide, né, irmãos, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, resumindo tudo aqui, né, irmãos, não deixe, irmãos, as tempestades, tá bom, irmãos? As tribulações, os problemas da vida, irmãos, matarem a sua fé, tá? Não deixe que o medo, irmãos, e o desespero, né, irmãos? E muitas das vezes a ansiedade, né, toma a frente, tá bom, irmãos? Não deixa que a emoção, irmãos, supere, né, a palavra de Deus. Não vou nem falar a razão, né? Vou falar a palavra de Deus, irmãos. Creia, irmãos, no que o Senhor Jesus Cristo falou. Passemos para outra margem, irmãos. Você não está sozinho. Você está com o Senhor Jesus Cristo. Ele que está cuidando de você. Ele que está cuidando da sua família. Ele que está cuidando, irmãos, do seu ministério. E você vai passar por essa luta sim. Você vai passar por essa provação sim. Porque Jesus está no teu barco, irmãos. E você, irmãos, que está aí longe dos caminhos do Senhor, irmãos, se aproxime, irmãos. Convida Jesus para entrar no seu barco, irmãos. Para fazer parte, irmãos, da sua vida. Para fazer parte, irmãos, da sua história, irmãos. Creia que Ele pode fazer um milagre, irmãos. Assim como Ele fez um milagre na minha vida, irmãos. Assim como Ele tem libertado vidas e tem transformado, irmãos. Ele vai transformar, irmãos, a sua, irmãos. Porque aquele mesmo Jesus que acalmou, irmãos, aquele vento, irmãos, que acalmou, irmãos, aquelas ondas, irmãos, é o mesmo Jesus Cristo que opera hoje, irmãos, e faz